Olá, queridos alunos do terceiro ano, que prazer revê-los aqui novamente. Hoje não para falar mais da Idade Média, ainda bem, né, meus anjos? Mas sim para falarmos do chamado Renascimento, até que enfim nós passamos aquela, uf, né? Não é tão simples quanto nós imaginávamos. Mas enfim, estamos nós aqui hoje para falar do Renascimento, meus anjos. O Renascimento, basicamente, nós podemos defini-lo como um processo de transição entre a Idade Média e a consolidação da modernidade, aspectos significativos na história da humanidade serão dados a partir do Renascimento. Eu, obviamente, em alguns momentos me pego sendo um renascentista. Eu acredito que todos nós, né, dentro do seu caráter inventivo, dentro do seu caráter meio anárquico quanto ao conhecimento, o que nos faz, obviamente, seres indispensáveis ao mundo. Mas o fato é, meus anjos, que nós teremos o privilégio hoje de reconhecer os aspectos históricos que se deram e que permitiram a autenticação dessa fase chamada de Renascimento. Nós vamos estudar as características daquilo que se produziu no Renascimento e nós vamos estudar os autores notórios. Nós vamos falar de Galileu Galilei, nós vamos falar de Giordano Bruno, nós vamos falar de Pico della Mirandola e nós vamos falar de Nicolau Maquiavel, né? Que coisa mais linda, Nicolau Maquiavel. Mas o fato é que nós temos que começar e começaremos identificando a página que nós estamos. Nós vamos trabalhar hoje, galerinha, da página 51 à página 53. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí os seus livros, né, aqueles que quiserem acompanhar, ou se não, que acompanhem aqui pelos slides do tio André, que são feitos com muito amor e carinho para você, tá? Muito bem, meus anjos. Então, o primeiro ponto que nós vamos identificar é onde está esse renascimento na história, afinal de contas. Ele está justamente na passagem do chamado medievo para a Idade Moderna. Nós o mensuramos entre os séculos XIV e o século XVI. Muito bem. Vejam que em história, alguns fatos ou alguns aspectos da própria história, nós falamos de forma muito abrupta, muito rápida, muito sintética, mas elas são lentas e graduais. É óbvio que o Renascimento ele dependeu de uma série de circunstâncias para que ele ocorresse, e isso se deu de forma gradativa, paulatina. O exemplo disso é justamente a ascensão da burguesia, né, meus anjos, com o renascimento urbano e comercial dos séculos XIV e XV, com as grandes navegações, com a formação dos estados nacionais, com o advento das universidades. Você percebe que a burguesia ela tem novos anseios, ela não se identifica com o mundo medieval em sua gênese, em sua fundamentação, e é evidente que carece a burguesia uma nova roupagem sobre a realidade. E o Renascimento ele é justamente a marca da burguesia nesse processo de transição que ocorreu durante esses 300 anos que são nomeados aí, e que se deu na Europa de uma forma a justificar ou a fundamentar os princípios que nortearão a visão do mundo, principalmente europeu ou ocidental, a partir dos séculos posteriores. Muito bem. É interessante notar um ponto que às vezes nos foge e que a UEMA adora nos pegar aí de surpresa, é onde nasceu justamente o Renascimento. Nós temos como epicentro, como o centro de tudo, a Itália. A Itália, a partir do século XIII, principalmente, a partir das Cruzadas, quando há a abertura do Mediterrâneo, é evidente que os portos italianos, principalmente as cidades de Gênova, Florença, Veneza, elas têm um aumento significativo da presença do comércio, dadas as relações com o Oriente, principalmente, e isso traz benefícios não só à economia, mas também às artes plásticas, à produção do conhecimento de um modo geral,
já que em torno desse processo, em torno dessa constituição econômica, surgem os mecenas. O mecenato ele não é inicialmente no Renascimento todo ele ligado à burguesia. A igreja também pode ser considerada um mecenas nesse processo. Os mecenas são, obviamente, financiadores da arte, das novas tendências sobre a realidade, não só do pensamento, mas também das instituições que são criadas a partir desse processo. Então, o mecenato ele é uma espécie de promotor. É ele quem promove com sua grana aquilo que está surgindo de novo no mundo a partir do Renascimento. Ok? Muito bem. Há um ponto interessante também que nós vamos identificar, que é justamente essa influência que o Renascimento tem nas artes, na ciência e na filosofia. Imaginem, meninos, quem não gostaria de estar num lugar desse, numa hora dessa, né, galera? Vejam a Itália nesse momento, o grande volume ou volume exponencial de pensadores que surgem. Às vezes eu sou até tido como meio anárquico, mas o Renascimento, na minha visão, ele é um tanto quanto anárquico. Veja que grande parte daquilo que foi produzido, obviamente que, mesmo que esteja ligado, em princípio, aos aspectos religiosos, há uma certa anarquia, há um certo despojo daquilo que se passou, principalmente durante a Idade Média. Isso é visto, sobretudo, na descrição de que, para os historiadores renascentistas, a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade de 1000 anos de escuridão e assim sucessivamente. Já o Renascimento, ele produz uma nova modalidade de homem, e essa nova modalidade de homem é descrita tanto em Petrarca como em Pico della Mirandola. Veja que Pico della Mirandola ele exalta o homem, a sua condição de sapiência a um nível que, obviamente, quase que o compara a Deus. Vejamos, o homem é o ponto máximo na criação do universo. Nós somos o verdadeiro e extraordinário milagre divino. E somos o grande milagre porque todas as outras criaturas já nascem com um destino traçado, já nascem destinadas a serem o que são e não podem ser outra coisa. Já o homem, meus anjos, ele pode navegar em suas divagações racionais, ele pode constituir uma nova ordem, ele pode alavancar um processo de desenvolvimento através do intelecto, do seu raciocínio, da sua inspiração. Que ser é o homem? O homem é um milagre, segundo Pico della Mirandola. Veja que, nesse contexto, nós já temos um princípio de entendimento de que, de alguma forma, nós vamos pular do teocentrismo para o antropocentrismo. Pular, obviamente, é uma palavra chula, né? Um professor de filosofia, mas de vez em quando eu dou algumas deixas como essa, tá, meninos? Vamos, portanto, agora, enaltecido o homem renascentista, vamos entender e especificar quais são as características do Renascimento. Então, nós temos o homem no centro desse universo, esse homem produtor da luz, dada pela sua racionalidade. Esse homem agora ocupa o centro das atenções daquilo que se promove quanto ao conhecimento e quanto às necessidades técnicas a serem alcançadas por esse mesmo sujeito. Muito bem. Eu enumerei algumas características fundamentais aqui do Renascimento. É óbvio que essa tríade que eu vou falar aqui, antropocentrismo, racionalismo e classicismo, eles são como uma espécie de cerne, de sustentáculo para que o Renascimento, obviamente, tenha suas bases definidas. O antropocentrismo, nós acabamos de citar, o racionalismo é essa exaltação, a capacidade, essa habilidade humana fantástica, esse processador que nós temos aqui na nossa cabecinha, que é capaz de identificar, e não só isso, além de identificar, analisar, qualificar, quantificar, descrever, conceituar, ou seja, está aqui o segredo do sucesso.
O homem é um ser provido de capacidade infinita. Como disse Pico de la Mirandola, nós somos um milagre. Nós somos uma coisa assim fantástica, uma máquina engenhosa, como disse Descartes, com capacidades longínquas. Então você percebe, meninos, que há uma crença quase cega na razão, na racionalidade humana, como princípio do desenvolvimento do próprio homem. Há o classicismo, que justamente, principalmente nas artes plásticas, há uma retomada dos valores clássicos, sobretudo gregos, meninos. Os romanos copiaram os gregos e ponto final. Sobretudo gregos, na questão da beleza, na questão do prazer, na questão da sensibilidade a que se refere ao corpo humano, e obviamente que isso também está ligado ao hedonismo, né? Aos princípios ligados ao prazer, à felicidade, a crença de que a felicidade está no prazer, como disseram os epicuristas, grandes homens, precisamos relê-los, hein, meninos, e também os estoicos, tá? Muito bem. O naturalismo e o otimismo, obviamente, que são fatores secundários, mas essa síntese que nós podemos fazer sobre o Renascimento, ao final, nos permite dizer que o Renascimento ele é um humanismo. Ele coloca o homem num pedestal que talvez nunca antes ele tenha experimentado, ou que ele esteja reexperimentando, se nós nos basearmos principalmente na cultura grega. O fato é, meus anjos, que ao longo desse processo surgiram figuras notórias em torno do Renascimento. Figuras que são assim simbólicas para mim, não só naquilo que eles escreveram como a teoria do conhecimento, ou no legado biográfico que eles deixaram para nós. O que me chama a atenção deles é justamente esse caráter anárquico, vou repetir a palavra, né? Como Giordano Bruno, por exemplo, galera. Giordano Bruno, simplesmente, ele foi curto e grosso. Falou, ó, galera, é o seguinte, ó. Você sabe, vamos retomar Aristóteles, né? Segundo Giordano Bruno. As causas, ou seja, aquilo que fez com que tudo existisse e ser o que é, não pode ser conhecido, meninos. Somente os efeitos. Giordano Bruno antecipou Kant, falou, ó, nós só podemos conhecer aquilo que é dado pelos sentidos, pela experiência sensível e pela cognição. Fora isso, obviamente que é um grande vislumbre, né, do homem, uma grande viagem, e óbvio que a igreja não gostou nada disso, né, meninos? Tacou fogo no Giordano Bruno imediatamente, né? Nossa, está errado, completamente errado, o que causou uma celeuma dentro da própria igreja, pois desde o século XIII, com os tomistas, né, admitindo o aristotelismo dentro das suas filosofias, as universidades elas vêm ampliando o debate interno, e a igreja e os seus pressupostos através das Santas Escrituras já não cabem mais nas metodologias utilizadas dentro dessas universidades. E Giordano Bruno é uma cria dela, né? É uma igreja, obviamente, que deu origem às universidades desde Carlos Magno no século IX, com as primeiras escolas e assim por diante. Você vê que o pensamento racional ele é valorizado cada vez mais, e Giordano Bruno tenta colocar um ponto final nisso e está com fogo nele. Tá? Outra figura legendária é o nosso querido Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um maluco, né, meus? Ele versou sobre arquitetura, nas artes plásticas, tentou deixar seu legado filosófico, mas não deixou nenhuma metodologia. Ele só deu pistas de que o conhecimento ele seria dado pelos sentidos, pela matemática. Obviamente que isso resultará posteriormente naquilo que Newton e naquilo que Kant chamam de ciência, né? Mas o fato, meninos, eu vou contar um fato, uma historinha para vocês, duas histórias aqui de Leonardo da Vinci. A primeira é que os historiadores da filosofia hoje, mais ou menos a partir da década de 70, 80, já não acham assim tão um gênio Leonardo da Vinci. Na verdade, digamos assim, Leonardo da Vinci era um entusiasta.
né? Ele não era um gênio, ele tinha ideias mirabolantes, né? Eu coloquei algumas delas aqui para vocês nessa imagem, mas ele era um entusiasta. Ele não tinha uma capacidade de metodizar, de criar uma metodologia, ele não criou uma metodologia satisfatória para que, obviamente, as suas engenhocas e seus planos mirabolantes pudessem ser colocados em prática. Então, chamá-lo de cientista seria um pouco prematuro, segundo os próprios cientistas e os próprios filósofos da ciência. O colocam como um gênio peronomútil, né, meninos? Assim, digamos assim, um entusiasta do conhecimento. Mas Leonardo da Vinci, para mim, ele deu algumas grandes contribuições, entre elas esse quadro chamado A Santa Ceia, apesar de não ser um quadro magnificamente pintado como um Cézanne, né, meninos? Que eu acho lindo demais, eu acho assim uma expressão do belo, de uma, ou como o nosso querido, me fugiu o nome daquele infame Van Gogh, mas o fato é, meus anjos, que na obra Santa Ceia, vejam, de alguma forma, apesar de ser financiado pela igreja, há o caráter anárquico, como eu chamei a vocês, aqui no Renascimento. Supõe-se que na obra pintada pelo nosso querido Leonardo da Vinci haja símbolos, e esses símbolos são ultra contrários àquilo que a igreja determinava. Um desses símbolos é justamente essa relação entre esse personagem que está à direita de Jesus, que é supostamente Maria Madalena. Vejam que entre Maria Madalena e Jesus forma-se um V. Esse V, se nós buscarmos na história antiga, principalmente entre os gregos e romanos, era um símbolo de virilidade, era um símbolo que até hoje é usado na polícia militar. Você percebe que os sargentos, eles têm esse símbolo ou essa insígnia colocada do lado do braço, né? Sargento, e quanto mais insígnias, mais poder tem esse policial. Então, a relação entre Jesus e Maria Madalena seria uma relação carnal, de certa forma. A mão de Maria Madalena muito próxima da de Jesus, e se nós invertermos Maria Madalena, ela se debruçará nos ombros de Jesus. Enfim, são vários símbolos interessantes que, apesar da presença da religião, do cristianismo nas obras de Rafael Sanzio, de Botticelli, de Leonardo da Vinci, há essa espécie de contracultura que se faz de uma forma muito sutil, assim como faziam os cantores e escritores durante o regime militar no Brasil, tentavam travestir a ideia que estava por trás do significado da obra. Há um exemplo notório durante a ditadura militar no Brasil, que eu gosto muito desse poeta, chamado Leminski. Ele tem um poema, desculpa, né, acho se eu rir, né? O poema, ele obviamente que está ligado à coerção que era dada durante esse período, e ele diz o seguinte: camaradas, aqueles que tiveram a mão decepada, que levante o dedo. É evidente que ele está falando dessa decepação como um símbolo dos cortes, né, que eram feitos pelo regime militar. Mas, enfim, voltamos aqui à Santa Ceia. Então, percebam, galera, que tanto a Giordano Bruno como o Leonardo da Vinci foram grandes personagens dessa viagem que nós chamamos de Renascimento. Até que nós chegamos a uma figura ímpar na história da humanidade e também na história da filosofia. Esta figura é Nicolau Maquiavel. Que homem! Nicolau Maquiavel, nós sabemos, né, um florentino, coitado desse homem, estava ligado à política, estava ligado aos ministérios de Florença. Ele era uma pessoa muito influente politicamente dentro de Florença. E, em determinado momento,
Maquiavel decide escrever uma obra para Lorenzo de Médici. Esta obra ela tinha um significado e o que estava por trás desse significado mudará para sempre ou mudou para sempre aquilo que se observava sobre política até então. Vejam, meninos, em Maquiavel nós teremos uma ruptura entre aquilo que se descreveu como política, tanto na Idade Média como na Idade Antiga. A ideia de que Deus intervém diretamente na figura do homem ou na figura do governante, como nós temos em Santo Agostinho, em Cidade dos Homens, Cidade de Deus. A relação direta em São Tomás de Aquino entre igreja e política, ou igreja e Estado, há uma relação direta. As virtudes que são dadas pelos gregos, no caso em Aristóteles, no caso em Platão, com o seu filósofo rei, homens virtuosos deveriam ser colocados em evidência no Estado para que ele fosse harmônico, para que aquele se governasse tivesse sabedoria. Não, em Maquiavel, não. Simplesmente Maquiavel diz que nada disso funciona para que o poder mantenha-se. E o aspecto de ruptura que nós vamos analisar agora vai mostrar que, na visão de Maquiavel, o grande governante é aquele que se conserva no poder. E, obviamente, que a ética, as bondades divinas, todos os aspectos moral e ético que eram suficientes até então, não resultam em algo fundamental na filosofia de Maquiavel, no que concerne a sua filosofia política. Vejamos, meninos, eu coloquei esse quadrinho aqui e os três, a partir do segundo quadro, nós temos dados de como era a política, ou como era tratada a política anteriormente a Maquiavel, e como passará a ser tratada a política em Maquiavel. Veja, segundo Maquiavel, os homens, todos os homens, eles têm uma inclinação ao mal. O que significa isso, meninos? Significa que o homem é corruptível por natureza. Ele é ganancioso, ele é pretensioso, ele não está nem aí muito com o outro, ele é individualista, ele é assoberbado, enfim, ele possui características que não nos permite confiar uns nos outros, segundo Maquiavel. Não é possível uma unidade ética, uma unidade inviolável, como queria Platão, ou uma unidade teocrática, como queria Santo Agostinho. As pessoas elas são submissas às suas próprias corrupções e paixões. Esse é o fato. Além disso, meninos, pelo fato dessas relações éticas elas serem um pouco melindrosas e não tão confiáveis nos seres humanos, que nós não podemos colocar em prática um chamado utilitarismo ético de poder, porque as pessoas não serão éticas umas com as outras. Simplesmente nós somos vulneráveis. A ganância, é muito mais fácil você manipular alguém do que você convencer alguém de mudar. Então você percebe que Maquiavel é um sujeito muito frio em relação ao aspecto político na qual nós estamos escrevendo. E, por fim, a ética cristã descrita em Aquino e em Agostinho, elas perdem força. Do que me adianta ser um zeloso cristão se a cidade vizinha me ataca e me mata? Não há, nós estamos vivendo, vejam que as cidades italianas nesse momento, elas estão em conflito constante. As cidades-estado italianas estão em conflito constante. Florença, Pisa, Milão, com todo perdão da palavra, é um bacanal bélico, né, entre essas cidades, uma tentando derrubar a outra, um rei ou um príncipe tentando ser mais sujo que o outro. Não temos cristianismo nesse processo. Então, meus anjos, o que pede Platão? O que pensa Platão sobre isso? Platão, o que pensa Maquiavel sobre isso? Vejam, meninos, eu
vou ler na íntegra para vocês algumas passagens do que pensa Maquiavel sobre a política. Toda cidade, toda cidade, diz ele em O Príncipe, está originariamente dividida por dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. A cidade é tecida por lutas internas que a obrigam a instituir um polo superior que possa unificá-la e dar-lhe identidade. A sociedade é originariamente dividida e jamais pode ser vista como uma comunidade, uma comunidade una, indivisa, homogênea, voltada para o bem comum. A política, segundo Maquiavel, não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos. A justiça e o bem comum não devem ser os alvos, mas, como sempre, deve ser a tomada de poder e a sua manutenção. Maquiavel recusa a figura do bom governo encarnada no príncipe virtuoso, portador das virtudes cristãs, das virtudes morais e das virtudes principescas. A virtude política do príncipe aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter, e na capacidade que tiver para enfrentar ocasiões adversas, isto é, a fortuna e a sorte. Por fim, a lógica política para Maquiavel nada tem a ver com as virtudes éticas dos indivíduos em sua vida privada. O que poderia ser imoral do ponto de vista da ética privada pode ser virtude política. Em outras palavras, Maquiavel inaugura a ideia de valores políticos medidos pela eficácia prática e pela utilidade social, afastado dos padrões que regulam a moralidade dos cristãos e dos antigos filósofos. A ética política e a ética moral para Maquiavel são diferentes. E não há fraqueza política maior do que o moralismo que mascara a lógica real do poder. Vejam, meninos. Nossa, Maquiavel falou, galera, desce o pau na galera. Muito bem. É evidente que isso nos dá uma clareza de que moral e política não estão no mesmo lado, segundo Maquiavel. Em sua obra O Príncipe, há uma frase que não é de Maquiavel, mas que é associada à sua obra, que é: os fins justificam os meios. E o fim, no caso, é o poder. Os meios, no caso, são as ações. Ou seja, você deve ser um sujeito astuto e bravio, no sentido de que ele compara o leão e a raposa. Eu devo ter essas duas habilidades, segundo Maquiavel, para que eu consiga controlar o meu poder, manipular aqueles que devem estar ao meu lado, enfrentar os desafios e os perigos contrários ao meu reino, ao meu poder. E, obviamente, há um detalhe: é muito mais interessante ser temido do que amado, não odiado, viu, meninos? Não confundam temor com ódio, porque Maquiavel diz que aquele que é odiado não se mantém no poder. Mas é muito mais interessante ser temido do que amado, segundo Maquiavel. E para que isso ocorra, nós devemos ter aquilo que nós chamamos de virtude. O que é essa virtude, segundo Maquiavel? É essa capacidade de tomar decisões que, ao final, resultem em benefício próprio. Que maravilha, Maquiavel! Que egoísmo! Mas é isso que pretende Maquiavel. E, obviamente, se eu souber tomar as decisões corretas, mesmo que seja, em algumas vezes, mentir, por exemplo, óbvio que a sorte manter-se-á ao meu lado. E Maquiavel, obviamente, cria uma trilha sonora, digamos, muito aprazível para os políticos da nossa atualidade. Dane-se essa galera. O que importa, obviamente, é manipulá-los, torná-los submissos à minha palavra, e eu é quem gozarei do poder. Ok? Um beijo para vocês. Estudem, meninos, e até a próxima.